Então vamos lá, gente, iniciar o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, tá? Que é esse livro aqui. Vou ler o prefácio aqui para a gente começar, tá bom? Vamos iniciar. Nossa prosperidade como nação depende de nossa prosperidade financeira como indivíduos. Este livro lida com o sucesso de cada um de nós. Sucesso quer dizer realizações como resultado de nossos próprios esforços e aptidões. Uma preparação adequada é a chave para o sucesso. Nossos atos podem não ser tão criteriosos quanto nossos pensamentos. Nosso modo de pensar pode não ser tão judicioso quanto nossa compreensão. Este livro, que apresenta soluções para a falta de dinheiro, tem sido considerado um guia para o entendimento financeiro. Seu propósito é realmente este: oferecer àqueles que ambicionam o sucesso financeiro um insight que os ajudará a ganhar dinheiro, poupá-lo e fazer com seus lucros ainda mais dinheiro. Nas páginas seguintes, voltamos no tempo à Babilônia, o berço onde foram alimentados os princípios básicos de finanças, agora reconhecidos e usados no mundo inteiro. O autor sente-se feliz em estender a seus novos leitores o desejo de que estas páginas possam conter para eles a mesma inspiração para o crescimento da conta bancária, sucessos financeiros estrondosos e a solução de problemas pessoais com o dinheiro tão entusiasticamente relatados por leitores de costa a costa dos Estados Unidos. A todos os homens de negócios que distribuíram estas narrativas em tão generosas quantidades, a amigos, parentes, empregados e associados. O autor aproveita a oportunidade para expressar-lhe sua gratidão. Nenhum respaldo pode ser mais valioso do que o desses homens práticos que apreciaram seus ensinamentos, porque eles, por si mesmos, conseguiram importantes êxitos ao aplicar os princípios verdadeiros que o presente livro defende. A Babilônia tornou-se a cidade mais opulenta do mundo antigo, porque seus cidadãos eram o povo mais rico de sua época. Eles sabiam estimar o valor do dinheiro e praticavam princípios financeiros saudáveis na aquisição de dinheiro, na ideia de poupá-lo e de fazer com que suas economias produzissem mais dinheiro ainda. Conseguiam para si mesmos o que todos nós hoje desejamos: uma renda para o futuro. Quem está ansioso pela leitura desse livro aí, gente? Quem acha que esse livro vai te ajudar a ter mais educação financeira, digita eu aí. É isso. Quem já leu aqui com a gente o negócio do século XXI, GoPro, sabe que o negócio foi bom. O dinheiro é o meio através do qual se avalia o sucesso terreno. O dinheiro torna possível o gozo das melhores coisas que a terra pode oferecer. O dinheiro é abundante para aqueles que compreendem as leis simples que governam sua aquisição. O dinheiro é hoje governado pelas mesmas leis que o controlavam quando, há 6.000 anos, homens prósperos enchiam as ruas da Babilônia. Vamos lá. O homem que desejava ouro é o título do primeiro capítulo. O homem que desejava ouro. Bansi, o fabricante de carruagens da Babilônia, achava-se completamente desanimado. Sentado no muro baixo que cercava sua propriedade, contemplava com tristeza a habitação humilde e a oficina aberta, onde se podia ver uma carruagem em fase de acabamento. De tempos em tempos, a esposa surgia na porta da casa. O olhar furtivo que lhe endereçava nesses momentos lembrava-o de que a despensa estava quase vazia e que ele devia estar trabalhando para terminar o serviço encomendado, martelando aqui, cortando ali, lixando e pintando, esticando o couro para forrar os aros das rodas, em suma, preparando o veículo para a entrega, a fim de que pudesse receber o pagamento de seu rico cliente. Não obstante, seu corpo robusto e musculoso permanecia apaticamente sobre o muro. Seu raciocínio lento ocupava-se com um problema cuja resposta não conseguia encontrar. O sol abrasador, tão comum no Vale do Eufrates, castigava-o sem contemplação. Gotas de suor formavam-se acima de suas sobrancelhas e pingavam despercebidas para se perderem na mata cerrada de seu peito. Além de sua casa, erguiam-se as altas muralhas em terrapleno que cercavam o palácio do rei. Próximo, espetando o céu azul, ficava a colorida torre do templo de Bel. À sombra de tanta grandeza achava-se sua moradia, e tantas outras muito menos limpas e bem cuidadas. A Babilônia era assim, uma mistura de grandeza e miséria, de riqueza ostentatória e mendicidade. Tudo convivendo sem plano ou sistema dentro das muralhas protetoras da cidade. Atrás dele, se apenas tivesse o cuidado de voltar-se e olhar, as barulhentas carruagens do
O rico passavam aos solavancos e obrigavam a sair do caminho tanto o comerciante de sandálias quanto os mendigos de pés descalços. Até o rico era forçado a buscar a sarjeta para dar passagem às longas filas de escravos carregadores de água, todos a serviço do rei, cada qual transportando pesados sacos de pele de cobra cheios d'água para regar os jardins suspensos. Bansir achava-se muito absorvido por seu próprio problema para ouvir ou prestar atenção ao confuso burburinho da atarefada cidade. Foi uma repentina sucessão de acordes de uma lira familiar que o arrancou ao devaneio. Ele virou a cabeça e deu de cara com o rosto delicado e sorridente de seu melhor amigo, Cobb, o músico. Possam os deuses abençoá-lo com grande generosidade, meu bom amigo. Começou Cobb, numa saudação rebuscada. Entretanto, parece que já o fizeram, pois não o vejo entregue ao trabalho. Regozijo-me com você por sua boa sorte. Mas ainda, gostaria de compartilhar isso com você. Por favor, dessa sua bolsa que deve estar abarrotada, pois do contrário você se encontraria na oficina, me empreste 2 humildes ciclos, que devolverei logo após o banquete dos nobres esta noite. Você não chegará a sentir falta deles. Se eu tivesse 2 ciclos, respondeu Bansir melancolicamente, não poderia emprestá-los a ninguém, nem mesmo a você, que é meu melhor amigo, pois eles constituiriam minha fortuna, toda a minha fortuna. Ninguém empresta o único dinheiro que possui, nem mesmo para o melhor amigo. Opa, aqui já vimos um grande primeiro ensinamento, né? Tem gente que não tem e empresta. Vamos lá, vamos continuar. O quê? Exclamou Cobb, realmente surpreso. Não tem um único ciclo na algibeira e fica postado com uma estátua sobre esse muro? Por que não terminou a carruagem? Como pode sustentar o seu raro apetite? Isso não é normal em você, meu amigo. Onde está a sua inesgotável energia? Alguma coisa aconteceu com você? Trouxeram-lhe os deuses algum infortúnio? Deve ser mesmo um tormento dos deuses, disse Bansir, concordando. Tudo começou com um sonho sem sentido, onde me via como um homem de posses. De meu cinturão pendia um belo saco, pesado de tanta moeda. Dali retirava punhados de ciclos que eu lançava, com uma liberalidade descuidosa aos mendigos. Havia moedas de prata com o que eu comprava presentes para a esposa e o que bem desejasse para mim mesmo. Havia moedas de ouro que me tranquilizavam quanto ao futuro e me deixavam sem medo de gastar à vontade as moedas de prata. Uma sensação magnífica de contentamento enchia meu peito. Você não teria reconhecido seu velho e diligente amigo. Como não teria reconhecido minha mulher, com suas faces saudavelmente rosadas e sem rugas? Ela era novamente a mocinha sorridente de nossos primeiros anos de casados. Um sonho agradável, sem dúvida, comentou Cobb. Mas por que deveriam essas sensações tão prazerosas deixá-lo apático e deprimido como agora? Por que realmente? Porque quando acordei e me lembrei de que não tinha um centavo sequer, um sentimento de revolta tomou conta de mim. Vamos conversar um pouco sobre isso, pois, como dizem os marinheiros, estamos no mesmo barco, nós dois. Quando meninos, fomos juntos aos sacerdotes do templo buscar sabedoria. Na juventude, divertimos-nos um bocado. Como homens feitos, mantivemos-nos amigos íntimos. Temos sido, de algum modo, súditos conformados. Temos nos contentado em trabalhar longas horas e gastar nossos ganhos livremente. Conseguimos muito dinheiro nos últimos anos, mas só em sonhos poderíamos conhecer as alegrias decorrentes da riqueza. Ora, não passamos de 2 ovelhinhas pacatas. Vivemos na mais rica cidade do mundo. Os viajantes costumam dizer que nenhuma outra se iguala a ela em prosperidade. Tanta ostentação de riqueza nas nossas barbas, mas nós mesmos ficamos a ver navios. Depois de praticamente meia existência de trabalho árduo, meu melhor amigo se acha sem um níquel e me procura para dizer: não poderia me emprestar a bagatela de 2 ciclos até o término do banquete dos nobres esta noite? E o que eu respondo? Digo, por acaso, aqui está minha bolsa. Dividirei com você todos os ciclos que aí se encontram. Não. Simplesmente admito que minha bolsa está tão vazia quanto a sua. Mas o que há? Por que não podemos obter prata e ouro? Mais do que apenas o necessário para o sustento do lar. Pense também em nossos filhos, continuou Bansir. Não estão seguindo o caminho dos pais. Tem cabimento que eles, suas famílias e os filhos e as famílias de seus filhos passem a vida inteira no meio de tantos guardadores de ouro. E apesar disso, exatamente como nós, contentem-se com migal e leite de cabra azedos? Em todos esses anos de amizade, nunca ouvi falando desse modo, Bansir. Cobb estava perplexo. Ou seja, ele estava ali.
né? Perplexo com a vida dele, né? Estava ali não acreditando no que acontecia, estava querendo mais, estava realmente tendo um impacto ali, um impacto emocional forte. Porque, na verdade, nunca tinha pensado assim. Desde as primeiras luzes da manhã e até que o escuro da noite me fizesse largar as ferramentas, trabalhei duro para montar as mais finas carruagens que qualquer outro homem pudesse fazer, esperando credulamente que um dia os deuses reconheceriam o valor de minhas obras e me recompensariam por isso com a maior prosperidade. Pois nunca o fizeram. Finalmente convenci-me de que nunca o farão. É esse o motivo da tristeza que rói o meu peito. Quero ser um homem de posses. Quero ter minha própria terra e animais para criar. Quero ter roupas finas e dinheiro, muito dinheiro. Estou disposto a trabalhar com toda a força dos meus músculos, com toda a perícia de minhas mãos, com todo o raciocínio da minha mente. Mas quero que os frutos do meu trabalho sejam fartos. Qual o problema com a gente? E o que volto a lhe perguntar? Por que não podemos ter o nosso justo quinhão das coisas boas, tão abundantes naqueles que têm ouro suficiente para comprá-las? Ele está indignado, né? Quem dera eu tivesse uma resposta, replicou Cobb. Sinto-me tão pouco satisfeito quanto você. Meus ganhos com a lira se vão rapidamente. Muitas vezes tenho que inventar para que a família não passe fome. Como é que eu tá carregando meu computador? Só um minutinho, gente, não está carregando meu computador aqui. Eita. Isso. Agora foi. Bora. Além disso, venho há muito alimentando o profundo desejo de adquirir uma lira grande o bastante para que possa verdadeiramente tocar os acordes musicais que se multiplicam em minha mente. Com um instrumento assim, eu poderia compor músicas melhores do que aquelas que o rei ouviu até o momento. Com uma lira que você, sem qualquer favor, deveria ter, nenhum homem em toda a Babilônia poderia fazê-la vibrar mais docemente. A tal ponto de que não apenas o rei, mas os próprios deuses ficariam deliciados. Como, porém, conseguir tal coisa, se nós dois somos tão pobres quanto os escravos do rei? Ouça o sino, aí vem eles. Ele apontou na direção da longa coluna de semi-despidos e suarentos carregadores de água que subiam penosamente a rua vindo do rio. Arrastavam-se alas de cinco, cada qual vergado sob um pesado odre de pele de cabra. Um belo tipo de homem é aquele que os está conduzindo. Cobb indicou o tocador do sino, que ia na frente sem carregar nada. Um homem importante em seu próprio país, como se pode ver. Há muitos bons tipos ali, acrescentou Bansi, concordando com o amigo. Homens tão bons quanto nós. Homens altos e louros do norte, os risonhos negros do sul, os morenos dos países mais próximos, todos marchando juntos do rio até os jardins, um após outro, dia após dia, ano após ano. Nenhuma expectativa quanto a um futuro diferente ou melhor. Camas de palha para dormir e papas terríveis de cereais para comer. Coitados desses pobres brutos, Cobb. Coitados, realmente. Mas você me faz ver que não somos muito maiores do que isso. Embora nós nos consideremos homens livres. É verdade, Cobb. Por mais desagradável que seja a ideia, não queremos continuar levando ano após ano uma vida de escravos. Trabalho, 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 sem lugar algum. Não podemos descobrir como outros conseguem ouro e fazermos como eles? Perguntou Cobb. Talvez haja algum segredo que devamos buscar junto àqueles que o conhecem, replicou Mansinho pensativo. Ainda hoje, lembrou Cobb, passei por nosso velho amigo Arcade, refestelado em sua carruagem dourada. Devo dizer que ele não me olhou com o desprezo que muitos de sua posição teriam achado perfeitamente cabível. Ao contrário, acenando com a mão na frente de todos os circunstantes, saudou e concedeu seu sorriso de amizade a este Kobe, o músico. Ele é considerado o homem mais rico de toda a Babilônia, refletiu Bansi. Tão rico que o próprio rei, segundo se diz, busca sua valiosa ajuda para os negócios do tesouro, replicou Kobe. Tão rico, acrescentou Bansi, que se o encontrasse casualmente numa noite escura, seria capaz de enfiar minha mão em sua gorda algibeira. Tolice, reprovou Cobb. A riqueza de um homem não se acha na bolsa que ele carrega. Uma bolsa gorda fica logo vazia se não houver um constante fluxo de ouro. Arcade tem rendimentos que conservam suas reservas sempre altas, por mais que seja a liberalidade com que gasta dinheiro. Rendimentos? Essa é a questão, exclamou Bossi.
Quero ter uma renda fluindo continuamente para minha bolsa. Esteja eu sentado sobre o muro ou viajando em terras distantes. Arcade deve saber como um homem pode criar uma renda para si mesmo. Suponho que se trate de alguma coisa que ele poderia deixar claro para uma mente tão lenta como a minha. Parece-me que ele transmitiu seus conhecimentos ao filho, Nomacir, respondeu Kobe. Este não foi para Ninive. E como se comenta na estalagem, não se tornou, sem a ajuda do pai, um dos homens mais ricos dessa cidade? Kobe, você acaba de me proporcionar um raro pensamento. Um brilho novo surgiu nos olhos de Bansi. Não custa nada buscar conselho junto a um bom amigo. E Arcade se mostrou como tal para nós dois. Pouco importa nossa bolsa esteja vazia, como o ninho de um falcão abandonado há um ano. Não deixemos que isso nos detenha. Estamos fartos de não ter ouro no meio de tanta opulência. Queremos tornar-nos homens de posses. Vamos procurar Arcade e perguntar-lhe como também nós podemos adquirir uma renda para nós mesmos. Ou seja, vão procurar um mentor, né, nessa questão financeira para eles. Você parece verdadeiramente inspirado, Bansi. Está me trazendo uma nova compreensão e me faz perceber por que nunca encontramos nenhuma quantidade de ouro. Nós nunca procuramos. Você trabalhou pacientemente para construir as mais sólidas carruagens da Babilônia. Para tal propósito, devotou seus melhores esforços. Nisso até que teve êxito. Eu mesmo fiz os maiores esforços para tornar-se uma virtuosa da lira. E nisso eu também tive êxito. Nas coisas em que aplicamos nossos melhores esforços, tivemos êxito. Os deuses parecem satisfeitos com que continuemos assim. Agora, finalmente vemos uma luz brilhante, como os raios do sol nascente. Ela nos indica que devemos aprender mais para prosperar mais. Com um novo entendimento, acharemos caminhos dignos para cumprir nossos desejos. Vamos hoje mesmo à procura de Arcade, insistiu Bansi. Busquemos igualmente outros amigos de infância que não tiveram o maior sucesso que nós mesmos, para que compartilhem conosco as mesmas lições. Está sempre pensando nos outros, Bansi. É por isso que tem tantos amigos. Será como você diz, pois vamos hoje mesmo e os levemos conosco. E aí, gente, primeiro capítulo aqui do Homem Mais Rico da Babilônia. O que vocês tiram aí como dica, como algo que você achou bacana, como algo que te fez refletir? Alguém que compartilha alguma coisa? Bom dia, Renato. É Jaque Bom aqui do dia, Rio. Jaque. Tudo bem? Não emprestar dinheiro. Não é prestar dinheiro. Quando você não tem, Isso, quando principalmente você... quando você não tem, né? Tem gente que eu sei que É, gosta muito de ajudar pessoas. Eu sei que muita gente gosta de ajudar pessoas. sim, Mas a primeiro a gente gente se gosta. ajuda, né? Não tem aquela É, do avião? Quando cai as máscaras, primeiro a gente coloca na gente para depois poder ajudar os outros. É assim que funciona com dinheiro. Eles estão buscando mesmo que nós, né, residual, Augusto falou. É, e se ele uma... faz carruagem e ele entende o conceito de rede, o que que ele vai fazer? Encontrar outras pessoas que para ensinar a fazer carruagem e construir uma rede que faz carruagem. Não é uma desde a, ideia? desde a Babilônia fazendo rede. Não é uma ideia? É. Sim, vai fazer, né? Vê o que vai acontecer. Na verdade, o Arcade vai dar muita dica para ele financeira mesmo. Vamos lá, vamos continuar. O homem mais rico da Babilônia. Era uma vez na antiga Babilônia um homem muito rico chamado Arcade, conhecido em toda parte devido a uma imensa riqueza. Tornara-se igualmente famoso pela liberdade. Mostrava-se generoso com os mais necessitados e com a família, sendo um homem pródigo em suas próprias despesas. Entretanto, a cada dia sua riqueza crescia mais rapidamente do que podia gastá-la. É bom isso aí, gente? A riqueza crescer mais rapidamente do que a gente pode gastar? Rapaz. E houve alguns amigos da juventude que vieram até ele dizendo: Você, Arcade, é mais venturoso do que nós. Você se tornou o homem mais rico de toda a Babilônia, enquanto nós lutamos para sobreviver. Pode usar as mais finas roupas e degustar as mais requintadas iguarias, enquanto nós devemos nos dar satisfeitos se apenas propiciamos à família uma indumentária decente ou alimentamos da melhor maneira possível. Contudo, alguma vez fomos iguais. Tivemos o mesmo professor, participamos das mesmas brincadeiras. E nem nos estudos nem nas brincadeiras você se sobressaiu mais do que nós. E nos anos que se seguiram, você foi um cidadão tão honrado quanto nós. Tampouco trabalhou mais duro ou mais assiduamente, pelo menos até onde sabemos. Por que então deveria o caprichoso destino escolhê-lo para gozar de todas as coisas boas da vida e ignorar-nos, a nós que igualmente somos merecedores? Rapaz,
Os caras tão bravos com ele. Aprender com quem tem experiência. Boa, Keds. Jeff Bezos da Babilônia. É o Keds iPhone. Pode sair, Keds. Jeff Bezos da Babilônia. É o cara do Tesla lá, não, do BID. Esqueci agora, não. Se vocês não adquiriram mais, tá, após o que Arcade protestou com eles, dizendo por sua vez, se vocês não adquiriram mais do que eu, mais do que uma pobre existência desde os tempos em que éramos jovens, isso se deve a que não conseguiram aprender ou não Homem observar as ri. leis que governam a acumulação de riqueza. Existem mais leis que governam a acumulação de riqueza. O voluntarioso destino é um Deus cheio de malícia que não assegura um bem duradouro para ninguém. Ao contrário, ele traz ruína para quase todo homem, sobre quem faz chover ouro não conquistado. Ele produz os gastadores libertinos, que logo dissipam tudo que recebem e se deixam dominar pelos mais extravagantes apetites, que nem sempre podem satisfazer. Outros ainda, a quem esse caprichoso Deus favorece, tornaram-se avarentos e entesouram sua riqueza, temendo despender o que têm por saberem que não são capazes de repor. São, além disso, assediados pelo medo de roubo e acabam construindo para si mesmos uma vida de necessidades e secreta tristeza. O voluntarioso destino que ele fala é meio que a sorte, o destino ali, um achado, né? Elon Musk, isso aí, ó, Augusto. E é o Elon Musk da Babilônia. Há provavelmente outros que conseguem dinheiro fácil e o aumentam, sem deixar de se sentirem felizes e abastados cidadãos. Mas são tão poucos que só sei deles por ouvir dizer. Pensem nessas pessoas que de repente se viram herdando uma riqueza e confiram se as coisas não se pensam assim, não se passam assim. Os amigos admitiram que, a respeito dos conhecidos que tinham herdado uma fortuna, aquelas palavras eram realmente verdadeiras. E suplicaram-lhe que explicasse a eles como tinham conseguido juntar tantos bens. Ainda em plena juventude, continuou Arcade, eu olhava em minha volta e observava todas aquelas boas coisas capazes de propiciar felicidade e contentamento. Percebi então que a riqueza aumentava ainda mais a potência delas. A riqueza é um poder. Com a riqueza, muitas coisas se tornam possíveis. Este pode embelezar sua casa com os móveis mais refinados. Aquele pode viajar pelos mares distantes. Esse outro pode regalar-se com as finas iguarias de terras longínquas. Outro mais pode comprar ornamentos lavrados em ouro ou cravejados de pedras preciosas. Pode-se mandar construir templos magníficos para os deuses. É possível, enfim, fazer todas essas coisas e muitas outras, onde sempre haverá deleite para os sentidos e gratificação para a alma. E quando percebi tudo isso, declarei a mim mesmo que reivindicaria o meu quinhão entre as boas coisas da vida. Não seria nenhum desses que se mantém à distância, observando invejosamente os prazeres do outro. Ó, e não vai ser nenhum desses que vai se manter distante, invejando os prazeres do outro. Eu não me contentaria em vestir roupas baratas que parecem respeitáveis. Eu não me daria por satisfeito com a parte que cabe a um homem pobre. Ao contrário, faria de mim mesmo um conviva nesse banquete de boas coisas. Sendo, como sabem, filho de um humilde comerciante, o Arcade, ele era o filho de um humilde comerciante, membro de uma grande família sem qualquer expectativa de herança, e não me achando dotado, como me disseram vocês com tanta franqueza, de poderes superiores ou talentos especiais, decidi que se realmente quisesse conseguir tudo o que desejava, precisaria basicamente de tempo e estudo. Todos os homens têm tempo em abundância. Cada um de vocês vem deixando escapar tempo suficiente para tornar-se rico. E ainda, como admitem, não tem nada para apresentar senão suas boas famílias, de que, aliás, podem com justiça orgulhar-se. Quanto ao estudo, nosso sábio professor não nos ensinou que o aprendizado consistia em dois tipos. O primeiro, cuidando das coisas que aprendíamos e sabíamos, o outro, baseando-se na prática, que nos ajuda a encontrar aquilo que nós não conhecemos. Assim, resolvi-me a investigar como alguém consegue acumular riqueza e, quando descobrisse, tornar tal coisa minha própria tarefa e realizá-la bem. Pois não é justo que devamos gozar enquanto permanecemos sob a brilhante luz do sol, compensando os sofrimentos que teremos de enfrentar quando para Homem ti, ri. para irmos para a escuridão do mundo do espírito. Tem algumas coisas que estão erradas aqui no coisa que complica a minha leitura. Olha, essa parte aqui, ó. Isso aqui tá errado, isso aqui. Empreguei-me como escriba
na sala de registros e todos os dias trabalhei horas sem conta sobre as tabuinhas de argila. Semana após semana, mês após mês, dei um duro danado sem que os meus vencimentos dessem mostras de crescer. Comida, roupa, os compromissos para com os deuses, além de outras coisas de que já não consigo lembrar, consumiam tudo o que eu ganhava. Mas minha determinação continuou de pé. E um dia, Algamish, o homem que empresta dinheiro, veio até a administração da cidade e solicitou uma cópia da nona lei, dizendo-me: preciso disso em 2 dias. Se me entregar as cópias no prazo, pode contar com 2 moedas de cobre pelo serviço. Trabalhei arduamente, mas o texto da lei era muito comprido. E quando Algamish voltou, eu ainda não tinha terminado a transcrição. Ele ficou uma fera e teria me dado uma boa surra se eu fosse seu escravo. Sabendo, porém, que não lhe era permitido agredir-me no prédio da administração, não senti qualquer medo e disse-lhe: Algamish, você é um homem realmente rico. Diga-me como posso também tornar-me rico. E prometo-lhe que passarei a noite em claro entalhando as tabuinhas. Assim que o sol nascer, estarão prontas. Ele sorriu e respondeu-me: você é um belo tratante, mas vamos considerar isso como uma transação. Negociou ali, né? Negociou ali com o Algamish. Gravei durante toda a noite. Embora minhas costas doessem e o cheiro de óleo queimado do candeeiro fizesse minha cabeça latejar a ponto de deixar-me os olhos em frangalhos. Mas quando ele voltou, em plena alvorada, as tabuinhas estavam prontas. Agora, disse-lhe, cumpra sua promessa. Você fez a sua parte em nossa transação, meu filho, disse-me ele, com benevolência. Estou pronto para fazer a minha. Vou lhe falar das coisas que deseja saber, porque estou envelhecendo, chegando à idade em que já não se consegue segurar a língua. E quando a juventude busca o conselho dos mais velhos, ela recebe a sabedoria dos anos. Muito frequentemente, porém, a juventude pensa que o idoso detém apenas a experiência dos dias que se foram e por isso não aproveita. Lembre-se que o sol que brilha hoje é o sol que brilhou quando seu pai nasceu e continuará brilhando quando seu último neto tiver passado para o mundo dos mortos. Os pensamentos da juventude, continuou ele, são luzes resplandecentes que brilham como meteoros que muitas vezes tornam o céu reluzente. Mas a experiência dos mais velhos assemelham-se às estrelas fixas, que, sem medo de lugar, auxiliam o marinheiro a orientar seu curso. É, bom demais. Guarde bem minhas palavras, pois do contrário deixará de assimilar a verdade do que lhe contarei e pensará ter sido em vão todo o trabalho que teve durante essa noite. Então ele me olhou com perspicácia por baixo das peludas sobrancelhas e disse num tom lento e enérgico: achei o caminho para a riqueza quando decidi que conservaria comigo uma parte de tudo que ganhasse. E assim fará você. E continuou me olhando com uma insistência que parecia ir ao fundo de minha alma, mas não disse mais nada. É tudo? Eu perguntei. Foi o suficiente para transformar o coração de um pastor de ovelhas no coração de um emprestador de dinheiro, replicou ele. Mas tudo que ganho não vem mesmo para o meu bolso? Perguntei. Nada mais falso, respondeu ele. Você não paga pelas roupas e pelas sandálias que usa? Não paga pelas coisas que come? Presta atenção nisso. Consegue viver na Babilônia sem fazer despesas? O que tem para apresentar do que recebeu no mês passado? E de tudo quanto ganhou no último ano? Louco, você paga a todo mundo menos a si mesmo. Idiota, está trabalhando para os outros. Bem melhor do que isso faz o escravo, que trabalha para o seu dono em troca de roupa e comida. Se guardasse para si mesmo 1/10 de tudo que ganha, quanto teria dentro de 10 anos? Olha o que a reflexão dele aqui, ó. Mesmo um escravo, se guardasse tudo que ganha, se guardasse 10% do que ganha, desculpa, 1/10 de tudo que ganha, quanto ele teria em 10 anos? E a pergunta é: você, se você tivesse guardado 1/10 de tudo que você já ganhou, quanto que você teria hoje? O silêncio é para a gente refletir. O silêncio é para a gente refletir. Imagina, eu não consigo pagar minhas coisas com o que eu ganho, fica faltando dinheiro. Olha o teu nível de vida, o teu. É... Pô, esqueça. Tô muito esquecido desse jeito, tem que tomar mais ômega. Olha que eu tô tomando todo dia. Um tapão na lata, você tava com bastante grana. Vou fazer. É isso aí. Olha o teu nível de vida mesmo, e às vezes você precisa diminuir esse nível.
para poder guardar um décimo do que você ganha. Às vezes você, quando você chega num nível de vida, você não quer mais regredir se você está ganhando menos. E você precisa ser inteligente e fazer isso. Como diz Zimar, é forte. Descer o padrão de vida, exatamente, padrão de vida. Meu conhecimento dos números não me desamparou. E respondi, ora, o equivalente a um ano de trabalho. Ó, se ele tivesse guardado um décimo, em 10 anos ele teria o equivalente do que ele ganhou em um ano. Certinho. Pode estar dizendo apenas meia verdade, retorquiu ele. Olha só, vai corrigir. Cada moeda de ouro que economizar é um escravo que pode trabalhar para você. Cada cobre que essa moeda produzir torna-se um filho apto a levantar mais fundos. Se quiser tornar-se rico, então tudo que você economizar deve ser utilizado no sentido de proporcionar-lhe toda a abundância do por que anseia. Você pensa que o estou ludibriando por sua longa noite de trabalho? Continuou ele. Mas em minhas palavras há uma fortuna. Se for suficientemente inteligente para se perceber a verdade que acabo de pôr em suas mãos. Uma parte de tudo que ganha pertence exclusivamente a você. No mínimo um décimo. Mesmo nas ocasiões em que tiver recebido pouco dinheiro, eu diria mais. Ao seu eu do futuro, esse um décimo, ele pertence ao seu eu do futuro. E ele é um escravo. Por quê? Porque com ele você vai fazer mais dinheiro. Que você vai fazer, você vai colocar, você não vai colocar embaixo do colchão. Você vai colocar em algum lugar que vai fazer mais dinheiro. Pode ser mais, de acordo com o que produzir. Pague a si mesmo primeiro. Não compre o fazedor de roupas ou o fazedor de sandálias mais do que possa pagar com o restante, devendo ainda separar o bastante para alimentar-se, ajudar o próximo e pôr em dia as obrigações com os deuses. Então, recebeu, o que ele está falando aqui? Recebeu um valor, um dinheiro, primeiro paga você mesmo, tira um décimo para você, para o seu eu do futuro. Os outros nove aí você pode usar para o seu padrão de vida, para comprar suas coisas, etc. A riqueza, como uma árvore, cresce a partir de uma simples semente. A primeira moeda de cobre que economizar será a semente a partir da qual sua árvore de riqueza crescerá. Quanto mais cedo plantá-la, mais cedo a árvore crescerá. E quanto mais fielmente alimentar e regar essa árvore com economias constantes, logo chegará o dia em que poderá abrigar-se em pleno contentamento embaixo de sua sombra. Você vai ter tanto dinheiro que só o que rende com esse teu dinheiro que você juntou aí, que você guardou, que você se pagou, vai fazer, vai pagar o teu padrão de vida. Então você vai estar tranquilo, embaixo da sombra. Tenho dito isso, pegou suas tabuinhas e foi embora. Então ele deu a dica lá pro Arcade, né? E pegou suas tabuinhas e foi embora. Pensei muito a respeito do que ele me dissera, e suas palavras me pareceram razoáveis. Assim decidi fazer a experiência. Sempre que recebia um pagamento, tirava e guardava uma em cada 10 moedas de cobre. E estranho como possa parecer, não fiquei mais desprovido de fundos do que antes. Percebi pequena diferença quando comecei a me arranjar sem isso, mas frequentemente me via tentado. À medida que minha reserva crescia, a utilizava para adquirir as boas coisas que os mercadores ofereciam, objetos trazidos por camelos e navios da terra dos fenícios. Prudentemente, porém, consegui refrear o impulso. Quantas coisas você já comprou por impulso e você poderia ter guardado para o seu eu do futuro? Reflita. 12 meses se tinham passado quando Algamit voltou a me procurar, dizendo-me: E então, meu filho, pagou a si mesmo não menos de um décimo sobre tudo que ganhou no ano passado? Respondi todo orgulhoso. Sem dúvida, mestre. Foi exatamente o que fiz. Ótimo, ele comentou, abrindo um largo sorriso para mim. E o que fez com essa reserva? Entreguei-a a Asmur, o oleiro, que me disse estar viajando pelos mares distantes e que em Tiro compraria para mim joias valiosíssimas, só encontradas na Fenícia. Quando voltar, poderemos vendê-las a preço bem mais alto e dividiremos os lucros. Bem, os loucos precisam mesmo aprender, rosnou ele. Mas por que confiar nos conhecimentos de um oleiro sobre joias? Você procuraria o padeiro para colher informações sobre as estrelas? Não. Por minha túnica, iria até um astrólogo, se pelo menos tivesse cabeça para pensar. Suas economias se foram, meu jovem. Você arrancou sua árvore da riqueza pelas raízes. Contudo, plante outra, tente novamente. E da próxima vez que precisar de conselhos sobre joias, corra até um ourives. Se quiser conhecer a fundo as ovelhas, procure o pastor que cuida delas. Conselho é uma coisa que se dá de graça, mas deve guardar consigo apenas o que lhe parece valioso.
Aquele que aceita conselhos sobre suas economias junto a pessoas inexperientes em tais matérias pagará com essas mesmas economias para provar a falsidade da opinião dos outros. Dizendo isso, Algamish partiu. Mais um ensinamento valioso aqui, né? Como é que eu vou pedir conselho sobre carro de um padeiro? Como é que eu vou pedir conselho sobre marketing de rede de um médico? Como é que eu vou pedir uma receita de um remédio para um engenheiro? Como é que você vai escutar conselhos de pessoas que nunca construíram nada? Quando as pessoas ouvem falar do marketing de rede, quando você vai falar do marketing de rede para alguém, a pessoa nunca construiu nada na vida, ela vai falar o quê? Esse negócio não presta. E você vai escutar. E uma frase que eu falo no marketing de rede é muito bem, desde que eu comecei, foi uma das primeiras frases que eu aprendi. Escute pessoas que estão onde você quer chegar. E aconteceu realmente como ele tinha previsto, pois os fenícios são salafrários e venderam a Asmur pedaços de vidro sem valor que pareciam pedras preciosas. Mas seguindo as palavras de Algamish, voltei a economizar, mesmo porque já tinha formado o hábito. E isso não constituía para mim nenhuma dificuldade. Mais uma vez, 12 meses depois, Algamish apareceu na sala dos escribas e dirigiu-se a mim. Que progresso andou fazendo desde a última vez em que nos vimos? Paguei a mim mesmo religiosamente, respondi. E confiei minhas economias a Águios, o fazedor de escudos, para comprar bronze. A cada 4 meses ele me paga uma parte dos lucros. Ótimo. E o que tem feito com esse dinheiro extra? Dei uma festa com mel, vinho e iguarias de primeira. E comprei também uma túnica escarlate. Qualquer dia desses devo comprar um burrico para os meus deslocamentos. Algamish não disfarçou o riso. Você está comendo os filhos de suas economias. Como pode esperar que trabalhem para você? Como eles mesmos poderão ter filhos que venham a produzir mais renda para você? Primeiro reúna um exército de escravos dourados, e só então poderá refestelar-se com banquetes ricos, sem sentir remorsos. E assim dizendo, partiu novamente. Ou seja, ele está gastando o dinheiro dele, que vai fazer mais dinheiro, né? Antes da hora. Não voltei a vê-lo durante 2 anos, até que reapareceu. O rosto sulcado pelas rugas, os olhos visivelmente cansados, pois ele se achava então numa idade bastante avançada. Disse-me: Arcade, conseguiu afinal obter a riqueza com que sonhava tanto? Respondi-lhe: Não ainda tudo o que desejo, mas já tem alguma coisa que rende muitos bons lucros, que por sua vez fazem outro tanto. E você ainda busca o conselho dos oleiros? Bem, o que eles dizem sobre como fabricar tijolos é realmente muito bom. Retorqui. Arcade, ele brincou, né? Aqui. Arcade, continuou ele, você aprendeu bem suas lições. Aprendeu primeiro a viver com menos do que podia ganhar. Depois aprendeu a aconselhar-se junto àqueles cuja competência deriva de suas próprias experiências. E finalmente aprendeu a fazer o ouro trabalhar para você. Você ensinou a si mesmo a adquirir dinheiro, poupá-lo e usá-lo. Reuniu, portanto, condições para ocupar uma posição de confiança. Estou me tornando muito velho. Meus filhos só pensam em gastar e não dão a menor importância aos ganhos. Meus negócios são grandes, e até grandes demais para que eu possa cuidar de tudo. Se você concordar em ir para Nippur, a fim de tomar conta das terras que possuo na região, torná-lo-ei meu sócio, e você participará de meu testamento. Assim fui para Nippur e comecei a administrar suas propriedades, que eram imensas. E como estivesse cheio de ambição e dominasse as 3 leis que nos ensinam a lidar de maneira exitosa com a riqueza, tive condições de aumentar ainda mais o valor de seus bens. Prosperei muito, e quando o espírito de Algamish partiu para a esfera da escuridão, vi-me como um beneficiário legalmente reconhecido de sua herança. Como é que tá aí, gente? Estão gostando do que estão lendo até agora? Ó, não vai dar pra gente ler esse capítulo todo aqui. Quer parar por aqui? Ou tem mais 2 páginas, cara? Vamos parar aqui, tá? Vamos parar aqui. Bom que na próxima a gente faz um resumo aqui do tudo que a gente leu. Olha o Luiz colocando aqui. Sempre falo que é importante ouvir, mas mais importante é saber se a pessoa tem conhecimento. Exatamente. Ouvir uma pessoa que tem conhecimento. Me diga aí, o que que você que te impactou mais aqui no que a gente leu? Comenta aí. Luciana, a Juliane, a Jaque, o Nício, Augusto, Luiz, Fabrícia, Joilma, Yasser, Peter, Bom Johan. dia, Renato. Bom dia, Aqui o que Eunice. mais impactou nesse livro é, digamos, todos nós temos um ganho, mas de que forma nós estamos poupando, de que forma nós estamos
digamos, organizando esse dinheiro, se nós estamos gastando muito, né? Então, aqui, na verdade, ele está justamente mostrando para nós como investir, como você organizar, na verdade, as suas finanças, seu dinheirinho, né? Porque, digamos, eu posso ter um salário mínimo, mas com esse salário mínimo eu preciso ter um planejamento, eu preciso poupar, nem que seja ali os 10%, e também investir, ter disciplina. Então é isso que mais ou menos ele quis passar para a gente aí nesses primeiros capítulos, né? Aí os dois caras que trabalhavam demais. Diga, rapaz, o cara ali parece que não tem, às vezes a gente não diz, né, Renato? Rapaz, fulano parece que nem trabalha e tem dinheiro. E eu só falto me matar aqui no sol quente, desesperada e não tem dinheiro. Sempre que eu não posso ir num restaurante, numa pizzaria no final de semana, e o fulano de tal só no tênis em branco. Mas por quê? Porque justamente ele tá fazendo aqui digamos, se organizando, né? Ele tá fazendo a organização dele normal aqui. Ou então ele não está fazendo certo, né? Está gastando mais do que ele pode. É um ou outro. Aqui, ó. Vamos pensar direitinho. Se eu ganho 2 mil por mês, é um valor baixo. Não dá para fazer muita coisa, não dá para ter muito luxo, não dá para ter. Mas R$ 1.800 é muito diferente de 2 mil. Uma pessoa que ganha 2 mil, uma pessoa que ganha 1.800. Tu acha que o padrão de vida dessas pessoas são diferentes? O que que você acha? De 2 mil para 1.800? Cara, não, pô. O que uma pessoa que ganha 2 mil faz, uma pessoa de 1.800 também faz. E esses R$ 200 é o quê? É os 10% que você teria que guardar para o teu eu do futuro. É os 10%. Tu entende? Imagina quanto uma pessoa ganha R$ 2.000. Quantos R$ 200 ela gastou com coisas supérfluas? Tu entendeu? Sem contar que quanto que você pode fazer a mais? Não é se contentar só com os R$ 200. Você pode fazer mais dinheiro também. Né? Fala aí, Peter. Bom dia, doutor. Bom dia, gente. Bom dia. Tá me ouvindo bem, Renato? Tudo bem com você? Tudo na paz de Jesus. Bom dia a Que honra ter todos. nosso Crown Black Diamond. A honra é minha, irmão. Diga. Esse clube do livro é muito especial e eu espero que a galera entenda que o segredo do sucesso é aprender e ensinar para outras pessoas, né? Então não adianta só a gente estar se conectando, mas na próxima aula a gente trazer mais um, pô. Trazer mais um. Porque existem pessoas que estão no nosso negócio e que ganham mais do que muita gente lá fora só com vendas, mas que nunca evoluem, estão sempre apertadas. Da mesma forma que tem gente que ganha dinheiro com bônus e está da mesma forma. Eu gravei um vídeo ontem sobre um exemplo de duas pessoas que ganham R$ 2.500, Renato. E aí o editor está editando, quando ele liberar eu vou postar no meu Instagram. Eu li o livro O Homem Mais Rico da Babilônia alguns anos atrás. A gente sempre conversa muito e você sabe, tá cansado de saber, né? Porque a gente troca muita ideia sobre isso. E eu quero deixar para a galera uma dica bem real, que talvez você não acredite, mas a gente geralmente tem uma falsa sensação de que quando eu estiver ganhando mais, eu vou juntar. Eu vivi isso. As pessoas acham que quando elas estiverem ganhando com 5.000 reais, elas vão conseguir juntar. E aí, às vezes, elas chegam nisso e elas aumentam o padrão de vida. Elas gastam mais. Quando eu estiver ganhando 10, eu vou conseguir juntar. Isso é uma ilusão. Não ache que é loucura. Não ache que é loucura. Isso é real e acontece com muitas pessoas. Em um momento da minha vida, lá em 2017, eu já morava no Alphaville, eu já tinha um plano de saúde top, eu já ajudava meus pais, isso com ganhos de marketing de rede. Eu já ganhava mais de R$ 50.000 por mês. E um dia minha mulher olhou para mim e falou: Marcos, ela não me chama de Peter, né? Marcos, se minha mãe morrer amanhã, se sua mãe morrer amanhã, a gente não tem R$ 1 para enterrar. A gente não tinha R$ 1 guardado e eu já ganhava mais de 50 mil com o marketing de rede. Parece loucura,
Mas quem ganha muito dinheiro sabe, talvez já tenha passado por isso e conhece muitas pessoas que ganham até mais do que isso e que não tem um real guardado, correto, Renato? Corretíssimo. A gente conhece muitas pessoas assim, sim ou não, irmão? Sim. Eu estou falando da minha própria história, fora das outras várias pessoas que eu poderia dar exemplo. Eu estou falando de mim. E aquela frase que Daisy me falou foi como uma tapa na minha cara. E ali eu comecei a mudar a minha trajetória, porque eu percebi que eu era apenas um pobre ganhando dinheiro e que já já eu iria me tornar mais pobre do que eu já fui um dia, porque os negócios eles podem crescer, mas eles também podem diminuir, alguma coisa pode acontecer, um imprevisto pode acontecer e você pode quebrar totalmente. Eu comecei a mudar minha trajetória e o vídeo que eu gravei ontem, que o editor está editando, eu dou exemplo de João e Maria. Os dois ganham R$ 2.500. E João é um bom vivan, que está curtindo a vida, se parcelar em 10 ele compra e deixa a vida me levar. Mas ele não tem reserva de emergência, ele não guarda um real, ele está sempre apertado, sempre com boleto, sempre desesperado. Já Maria vive num padrão de vida um pouco menor e guarda R$ 1.000. Talvez seja exagero para você, logo de início, guardar R$ 1.000. Tudo bem. Se você guardar 100, se você guardar 200, já está dando os primeiros passos. Mas eu só estou dando um exemplo matemático. Um gasta os R$ 2.500 todo, o outro vive com 1.500 e guarda 1.000 durante 10 anos. E tem gente que fala logo, mas 10 anos é muito, eu nem sei se eu vou estar vivo, mas tem muita gente que vai amanhã e financia um carro em 5 anos. Já é metade do tempo, tá? 10 anos vai passar. Em 10 anos, Maria, que aplicou R$ 1.000 através dos juros compostos, que significa juros sobre juros, vai ter cerca de R$ 280.000, um pouco menos de R$ 280.000. E o banco vai pagar para Maria todos os meses, faça chuva ou faça sol, ela esteja feliz ou triste, trabalhando ou dormindo. Se ela não fizer nada, o banco vai pagar R$ 3.500, baseado na taxa Selic hoje. R$ 3.500 vindo do banco todos os meses, só porque durante 10 anos ela guardou R$ 1.000. Ela já começa a ganhar mais do que o que ela ganha de salário. E ela não é rica por isso, mas com certeza ela já pode, se ela quiser, se R$ 3.500 for a meta dela, ela já está literalmente aposentada financeiramente. E isso é um exemplo que você pode levar para a sua vida. Se não der 1.500, se não der 500, 200, mas com certeza, se você começar, já já você vai estar aplicando 1.000, 2.000 e você pode fazer muito mais do que isso, porque se você tiver visão, o que você tem que fazer é trabalhar mais para aumentar os seus ganhos e acelerar mais. Então, aproveite esse clube do livro com o livro Homem Mais Rico da Babilônia. Ore pela vida de Renato, porque essa simples aula, aos olhos de muita gente, pode te gerar um resultado de mudança de vida, não só para você, mas para as suas gerações. Deus te abençoe, Renato. Tamo junto até a próxima aula. Bom demais, obrigado, meu amigo. Vou terminar a gravação aqui para não ficar grande.